Coveste 2009, primeira etapa, tipo A, Química, questão 80. A combustão completa de 1 litro de um hidrocarboneto gasoso, que pode ser eteno, buteno, butano, propano ou etano, requer 6 litros de gás oxigênio, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Logo, este hidrocarboneto deve ser o... Bom, os hidrocarbonetos citados no enunciado são hidrocarbonetos de cadeia aberta. O que é um alcano? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, ou acíclica, ou alifática e saturados. Só apresentam ligações simples entre carbonos. Apresentam fórmula geral CnH2n mais 2. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, alifática e insaturada, com uma e somente uma dupla ligação. Apresentam fórmula geral CnH2n. Podemos determinar a fórmula molecular através destas fórmulas gerais. O eteno tem 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio, C2H4. Vamos escrever agora as reações de combustão. O que é uma reação de combustão completa? É quando você tem 1 mol de uma substância, 1 mol de um combustível, reagindo com um comburente natural, que é um alimentador de chama, que é o gás oxigênio. E haverá produção, numa combustão completa, de CO2, gás carbônico e água. Pela definição, a combustão completa será a queima de 1 mol do combustível. Voltando no enunciado, ele se refere a esse 1 mol como 1 litro de um hidrocarboneto gasoso. Facilita na hora do ajuste, uma vez que nós vamos colocar na frente do C2H4 o número 1, coeficiente 1, 1 mol. Bom, se você tem 1 mol de C2H4, você tem 2 mols de átomos de carbono, 2 na frente do CO2. Se você tem 1 mol de C2H4, 4 mols de átomos de hidrogênio, 2 na frente da água. Com isso, do outro lado da equação, o oxigênio se ajustou. Nós temos um total de mols de átomos de oxigênio igual a 6. Então, na frente do gás oxigênio, coeficiente 3, de modo que o eteno não serve. O buteno é o C4H8, pela própria definição, a queima de 1 mol, a queima de 1 litro. E na combustão completa, você tem o combustível com um comburente natural, que é o gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Você parte de 1 mol do combustível, com isso 4 mols de átomos de carbono, colocamos 4 na frente do gás carbônico. 8 mols de átomos de hidrogênio, então na frente da água nós vamos colocar o coeficiente 4. Com isso ajustamos o oxigênio. 8 mols de átomos no CO2 com 4 mols de átomos na água, dando um total de 12 mols de átomos. Com isso eu tenho 6 mols de átomos de oxigênio, a opção correta é o buteno. Mas vale ilustrar toda a questão. Vamos agora fazer a queima, combustão total do butano. O butano é C4H10. Reagindo com o oxigênio atmosférico, que é um comburente natural, produzindo CO2 e água. 1 mol do combustível, que é o butano, 4 mols de átomos de carbono, 4 na frente do CO2. 10 mols de átomo de hidrogênio, 5 na frente da água. 5 vezes 2, 10. Com isso ajustamos o oxigênio do outro lado da equação. 8 com 5, 13 mols de átomos de oxigênio. Como eu já tenho 2 na estrutura do gás oxigênio, seu coeficiente será 13,5. Não será a opção correta. O propano é o C3H8. C3H8 reagindo com oxigênio atmosférico, produzindo CO2 e água. A combustão de 1 mol desse combustível, 3 mols de átomos de carbono, 3 mols na frente do CO2. 8 mols de átomos de hidrogênio, 4 na frente da estrutura da água, de modo que agora nós temos 4 mols de átomos de hidrogênio. Com isso ajustamos o oxigênio. 6 no CO2 e 4 na água, total de 10 mols de átomos de oxigênio. Já temos 2 no oxigênio atmosférico, no O2, basta colocar o coeficiente 5. O propano não é a resposta correta. E finalmente o etano, C2H6, fazendo sua queima na presença de oxigênio para produzir CO2 e água, 1 mol do combustível, com isso 2 mols de átomos de carbono, 2 na frente do CO2. 6 mols de átomos de hidrogênio, 3 na frente da água, de modo que nós temos 6 mols de átomos de hidrogênio. Oxigênio ajustado, 4 no CO2, com 3 na água, total de 7 mols de átomos, como já temos 2 no gás oxigênio, coeficiente 7,5. De modo que a opção correta é a B, encerrada a questão.